Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 55 do material didático. Vamos vendo o ano de 1529, estudamos aquela igreja luterita que ela se estende por muitas décadas à frente, na região da Morávia principalmente. E agora vamos ver a história de Juan de Valdez. Juan teve contato com os protestantes suíços e em 1529 escreve a obra Diálogo da Doutrina Cristã. A obra foi criticada pela Inquisição Espanhola e João Valdez teve de fugir. A vida de Juan de Valdez também nos ensina sobre a política do papado. Bom, eu coloquei um texto aí da história da Espanha, né? Tem o link lá embaixo para vocês lerem, que ela diz o seguinte: após a publicação desta obra controversa, Juan de Valdez enfrentou seu primeiro julgamento por heresia entre 1529 e 1531, cujas consequências ele prudentemente antecipou, mudando-se para a Itália. Mas por alguns anos, João permaneceu aparentemente sem problemas, a serviço de Clemente VII, que era o Papa, tá bom? Até a morte do Papa em 1534. Com exceção de uma breve estadia em Bolonha e outra muito breve em Nápoles, para ocupar um cargo efêmero como arquivista. Esses serviços foram interrompidos por seu sucessor, Paulo III, da família Farnese, inimiga dos Médicis. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Quem são esses Médicis? Lembra? Era um grupo de político, banqueiro, os indivíduos que eu falo que nem católicos eles eram. Tá bom? Eles eram políticos que tinham dominado o papado. O papado, nesse período, estava totalmente dominado pela política. Ok? E agora acaba que uma outra família, tinha a família dos Borgias, que já brigava com os Médicis. Tá bom? Tem até um filme aí dos Borgias para você ver, uns documentários, que você vê o nível da corrupção. Aquilo ali era o papado na época. Era o papado na época, eram políticos. Eram políticos, nem católicos eles eram. Então agora mudou a política, agora a situação desse Juan de Valdez vai mudar. O comentário prossegue. De fato, este novo Papa, ao ascender ao trono papal, renovou completamente sua equipe de colaboradores. Consequentemente, a partir de setembro de 1535, João esteve em Nápoles. Nesse ano, iniciou sua correspondência com o cardeal Ercole Gonzaga. Essas cartas também estão repletas de críticas ferozes ao Papa e sua comitiva. Não obstante, não se pode negar que João de Valdez, nesta sua primeira obra impressa, manifestou-se a favor de uma reforma religiosa promovida dentro da própria hierarquia da igreja. Ou seja, ele estava... lembra que eu contei para vocês a história, né, daquele humanista, Erasmo de Roterdã, que ele defendia uma reforma dentro da igreja católica. Quem estava na igreja católica, aos olhos dele, quando ele pegava os documentos da história, aquela ali era a igreja de Jesus, que estava com dificuldade. Esse era o pensamento deles. É o que eles pensam até hoje. Tá bom? E aí Erasmo de Roterdã e agora Juan de Valdez, ele falou, não, nós temos que mudar essa igreja. Eu creio nas palavras de Jesus, mas nós temos que mudar essa igreja. Só que na verdade, essa não era a igreja de Jesus. Ok? Existia uma outra igreja, muitos estão tendo contato com essa outra igreja, que aqui a maioria dos casos está sendo com a igreja moraviana, que ela está sendo espalhada pelo mundo, caminhando 600, 800 quilômetros para diversos países. A história comprova uma das regiões que eles vão, que eu acho que são mais de 1000 quilômetros, é a Suécia. A Suécia é uma das regiões que eles vão, mas vão por toda a Europa, e acaba que a perseguição está facilitando a propagação do evangelho, porque onde eles vão pregando o evangelho. Tá bom? Por isso eu comento aí, Juan de Valdez se assemelha ao Erasmo de Roterdã, que acreditava em uma reforma educacional na igreja de Roma.
né? Bom, pode acreditar, mas não tem como, né? O que eu tenho dito para vocês que, na verdade, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante, irmãos, eles são dominadas pelo gnosticismo. É isso mesmo. O gnosticismo entrou na Igreja de Roma definitivamente nos dias de Constantino. Nos dias de Constantino, o gnosticismo entrou na Igreja de Roma. Eu falei para vocês, os jesuítas, eles são católicos que se declaram gnósticos. Os maçons, eles são gnósticos. E como eu disse para vocês, mostrei documentos sobre Lutero, e vou mostrar outros mais à frente. O protestantismo, ele é um movimento da maçonaria. Logo, o protestantismo é um movimento do gnosticismo. Ok? Essa é a verdade da história. Essa é a verdade da história. Mas eles foram enganados porque eles acreditavam no que a Igreja Católica falava, que essas igrejas que não batizam recém-nascido, elas são seitas perigosas que têm que ser mortas. E todos eles, Lutero, Calvino, Zwinglio, até Armínio, todos eles batizavam recém-nascido. Todos eles eram ligados à Babilônia apocalíptica. É assim que você junta história com doutrina bíblica. Essa que está matando, a doutrina bíblica diz o seguinte, que ela estava embriagada com o sangue dos santos. E ela é simbolizada numa mulher para mostrar que ela quer tomar o lugar da verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja está sendo perseguida pelo dragão, lá no capítulo 12. Mas capítulo 15, 16, 17, 18, tudo fala da Babilônia apocalíptica. É o personagem mais tratado no Apocalipse. Muito mais do que o anticristo, muito mais do que o falso profeta, muito mais do que a besta que sobe do mar, muito mais do que a besta que sobe da terra. Por que a Babilônia apocalíptica recebe um espaço tão grande na história? A ponto de chegar a um determinado momento e Deus falar para a igreja dele, sai do meio dela, povo meu. Ou seja, que a igreja de Jesus estaria se envolvendo com a igreja católica. E não é que é exatamente o que está acontecendo? E essa instituição também, como é revelada no Apocalipse, ela usa uma expressão interessante lá que o anjo diz que ela falava. Ela diz, não sou viúva, estou assentada no trono e não verei o pranto. Ou seja, ela diz que o rei vive, mas ela, como rainha, domina o trono. O que parece isso? Isso parece um desafio a Jesus, né? O rei está vivendo, Jesus está lá no céu, só que quem está assentado no trono como rainha sou eu, que é a religião da Babilônia. Essa religião de purgatório, invocar o mundo dos mortos, essa religião de predestinação, né? Aí eu recomendo até o livro, tem um livro, Gnosticismo e Calvinismo, você encontra ele fácil na internet. Na verdade, o calvinismo, essa doutrina de predestinação, ela era a doutrina pagã antiga, que o gnosticismo, como é paganismo, ele pregava que Deus, já que o gnosticismo é a mistura de paganismo com cristianismo, o gnosticismo passou a falar em um só Deus, mas ele mantém a crença pagã. Então, antes ele dizia que os deuses determinavam tudo. Quando eles começaram a se juntar ao cristianismo, eles começaram a dizer que Deus determina tudo, Deus predestina tudo. Então, isso é provado na história. Calvinismo é mesmo essa doutrina pagã. Calvinista não é cristão. Pessoa que ouve isso, se é calvinista, sai correndo, porque a vida espiritual está difícil. Você que é calvinista, você está debaixo de uma liderança que eu vou dizer para vocês, ela é controlada pelo gnosticismo. E lembre-se que todas essas igrejas protestantes em 2017 fizeram aliança com o Papa, chamando a Babilônia apocalíptica de mãe. Então o protestantismo não existe mais. Oficialmente
Na cúpula, protestantismo não existe mais. Eles já assinaram o retorno à Igreja Católica. Isso é oficial. Foi em 2017. Você pode pesquisar, baixar, se quiser me pede que eu coloco lá no grupo para vocês. E eles, o projeto todo qual é? É levar a Assembleia de Deus junto com eles. O projeto é esse. Não, eu falo para os meus alunos, eu descobri qual é a armadilha do inferno para fazer a Igreja de Jesus apostatar da fé. É só ela se dizer protestante e se dizer filha da Igreja Católica. É tudo que a Assembleia de Deus, por exemplo, está fazendo. Ela tem que voltar atrás disso. A Assembleia de Deus tem que parar de chamar católico e protestante de irmãos. Igreja que batiza recém-nascido já começa por esse ponto. E outras doutrinas. Mas a igreja que batiza recém-nascido não pode ser chamado de irmão. Nós não podemos chamar ela de irmão. É uma seita. Batismo em águas é uma questão séria. Nós não podemos relativizar essa doutrina. Tá bom?